Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste Encontro com a Vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, que está assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Não sei se você já se perguntou. Sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele não há maior ou menor. Todos os seus filhos e filhas são igualmente amados pelo Senhor de uma maneira infinita, de uma maneira perfeita. No entanto, entre nós, homens e mulheres, muitas vezes ocorre essa pergunta a respeito de quem é o maior no reino dos céus. Quando nós estamos embebidos pela cultura que nos envolve, quando nós estamos sendo influenciados por essa cultura, quando nós somos influenciados pelas nossas paixões, nós começamos então a nos medir e a nos comparar para entender quem é o maior no reino dos céus. Alguns pensam que ser maior no reino dos céus, para alcançar essa posição de destaque no reino dos céus, é preciso obter títulos. Então, alguns acham que, por serem pastores, são os maiores no reino dos céus. Outros, não satisfeitos com o título de pastor, procuram um título eclesiástico maior, por exemplo, de bispo, e julgam que, por ser bispo e por liderar outros pastores, seja o maior no reino dos céus. Outros, não contentes com o título de bispo, precisando de uma posição de maior destaque, escolhem outros títulos para se destacar dentre todos os seus líderes espirituais e julgam que assim estão acima no reino dos céus, são os maiores no reino dos céus. Não é pelo título, meu amigo, minha amiga. Por mais que essas pessoas possam transmitir uma falsa imagem de uma autoridade superior, não é pelo título que nós seremos considerados pelo Senhor nosso Deus maiores no reino dos céus. Também, agora olhando mais para Paulo, nós estamos aqui nos Evangelhos, mas olhando para Paulo também enfrentou de uma outra forma essa questão de quem é o maior, o menor no reino dos céus. Na época de Paulo, eram os dons. Então, os dons, por exemplo, de línguas, determinavam para a igreja de Corinto quem era o maior no reino dos céus. E Paulo repreende, é só verificar com calma, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Porque os dons, eles foram dados pelo Espírito Santo à igreja para edificar a igreja, não para exaltação humana. Quando uma pessoa começa a dizer que ela é superior a outra por causa do seu dom, ela deixa de lado o próprio espírito da nossa fé. Meu amigo, minha amiga, não é também pelos dons que nós somos considerados maiores ou menores no reino dos céus. Não é pelo título, pastor, bispo, o que quer que seja, que seremos considerados maiores ou menores no reino dos céus. Você pode não ter título ou cargo nenhum, mas diante do Senhor você é filho amado, filha amada do nosso Senhor, o nosso Deus. Então, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, então, de uma maneira muito especial, ele ouve a pergunta e chama para si quem? O mais velho dos apóstolos? Não. O mais experiente? Não. O mais inteligente? Não.
o mais capacitado? Não, ele chama uma criança, uma pequenina criança. E ao colocar essa criança em destaque, ele nos ensina que o maior no reino dos céus é aquele que tem um coração que confia em Deus como uma criança confia no seu próprio pai. O maior no reino dos céus é aquele que confia de uma maneira incondicional no Senhor Deus. Assim como uma pequenina criança depende do seu pai e confia no seu pai e estende a sua mãozinha para o seu pai para que ele a leve para onde ele quiser, porque ela confia nele, nós também precisamos cultivar essa confiança. Ter um coração de uma criança que confia em seu pai é essa condição para ser o maior no reino dos céus. Confiar em Deus, tão somente confiar no Senhor. Ao ter essa criança nos seus braços para ilustrar quem é o maior no reino dos céus, o Senhor Jesus nos ensina que nós precisamos ter um coração de criança. Nós somos muito maliciosos, ambiciosos, cobiçosos, gananciosos, queremos ter poder, nós queremos dominar as pessoas, queremos que as pessoas estejam debaixo da nossa vontade. E, no entanto, quando Jesus apresenta essa criança no meio dos seus discípulos, ele diz: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança. Veja, meu amigo, minha amiga, esta palavra vai de encontro ou contra a maré que nós encontramos hoje. Porque a humildade, o coração de uma criança, a confiança de uma criança que determinam quem é o maior no reino dos céus. Não são títulos, não são dons, mas é a disposição do nosso coração. Um coração de criança que simplesmente crê e confia em Deus. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos, nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, que você possa cultivar uma fé em Deus, como a fé de uma pequenina criança em seu Pai. Que seja uma fé aberta, incondicional, franca, para que você possa experimentar da parte do Senhor todo cuidado, todo amor, toda graça, toda misericórdia. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.